De repente, aparece um menino com uma pasta branca na mão. Esse remédio caseiro não aliviou a sua dor. Por isso, veio com a sua família pedir ajuda para o pioneiro de missão global que mora na região. Ele dá uma olhada e promete ajudar logo depois do almoço. Hoje é sábado e ele vai atender outros pacientes antes de começar o culto. Em seguida, chega com seu marido uma mulher que está sofrendo com dores fortes no estômago. Com sua formação médica básica, ele ouve o casal e dá os seus conselhos. Isso tudo na sua própria sala de estar, que também virou um consultório para receber pessoas que precisam de atendimento. Na pequena cidade de Uttar Pradesh, na Índia, é muito difícil conseguir bons tratamentos médicos. O hospital mais próximo fica a horas de distância. Então, o Prem usa os seus talentos para servir e ajudar a comunidade. É algo que precisam muito na região. Então, a sua agenda durante a semana está sempre lotada. Mas os seus pacientes recebem mais do que um tratamento físico. Eles aprendem sobre um estilo de vida completo e a importância da saúde na mente, corpo e espírito. E de brinde, também recebem amor e compaixão quando falam com o Prem. Muitos dos tratamentos oferecidos são medicamentos naturais, incluindo ervas, plantas e comprimidos de carvão ativado. No final da consulta, além dos remédios e folhetos, Prem também pede a bênção de Deus na vida dos seus pacientes. Ele acredita que é seu dever falar sobre a fonte de toda cura. E as pessoas gostam de aprender sobre o Deus que cura. Prem tem ainda mais um paciente antes do culto. Um menino que chegou aqui em estado crítico. Depois de ver muitos curandeiros locais, a única esperança da família foi Prem. Ele orou e tratou o menino, que depois de um tempo melhorou. Hoje os pais acreditam que foi o Deus de Prem que curou seu filho e continuam fazendo as consultas com Prem sempre que precisam. Só depois de tudo isso ele consegue terminar de se vestir para ir para a igreja. Ele sobe correndo até o lugar onde muitos dos seus antigos pacientes estão. De longe ele já consegue ouvir os louvores. E o grupo não se irrita com atraso não, porque eles aproveitam para louvar o maravilhoso Deus da cura que conheceram. Ele fala para o grupo sobre Jesus. É fácil para eles imaginarem um médico celestial que curou, cuidou e pregou para as pessoas, porque eles conseguem ver Jesus em Prem. Essa igreja adventista é a única na região. E antes de Prem chegar, todos achavam que esse era um lugar de difícil acesso missionário. Agora, os membros oram para que possam oficialmente construir a primeira igreja adventista daqui. E com certeza isso é algo que não está longe de acontecer. Eles sabem que Deus abençoa e multiplica tudo o que dão. Porque agora que conheceram o Deus da cura, descobriram que o melhor é deixar tudo em suas mãos. Em um dos mais extraordinários e, de certa forma, incompreensível textos de toda a Bíblia, encontramos a realidade de que Deus, o Criador do Universo, tornou-se um de nós. A palavra de Deus afirma que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, o Filho de Deus, submeteu-se ao processo de encarnação para ser gerado por Deus como um ser humano. Ele nasceu, cresceu, viveu e morreu como um de nós, dentro de um contexto cultural, étnico, histórico e geográfico definido. Em outras palavras, Jesus nasceu como um judeu no século I, filho de um casal simples de camponeses, na pequena e não atrativa cidade de Belém, nas cercanias de Jerusalém, a cidade da paz. Para que pudéssemos ter condições de melhor entender quem de fato é Deus e seus propósitos para a raça humana, Cristo veio a este mundo para comunicar uma mensagem de maneira fiel, significativa e aplicável ao contexto sociocultural de seus dias. Através da encarnação, Jesus intencionalmente manifesta seu desejo em comunicar seus ensinamentos dentro de padrões culturais humanamente inteligíveis e, por que também não dizer, relevantes. Mas o que isso significou na prática? Cristo verdadeiramente ele pensou, sentiu e agiu como ser humano, para que nós pudéssemos ter plenas condições de entendê-lo, aceitá-lo e amá-lo dentro e através de um contexto palpável a nós. Em outras palavras, Jesus Cristo construiu uma ponte sobre o abismo entre dois contextos totalmente distintos: a realidade da transcendência divina e a realidade da limitação humana. O que é um dos mais poderosos exemplos para nós, seus discípulos, da importância desse exemplo de aproximação, de contato, de entendimento, de simpatia, para que todos possam compreender a essência da mensagem do Evangelho Eterno. Em nossos dias, o mesmo princípio deve ser empregado, não importando em qual contexto o agente da missão possa estar.
para que aqueles que ainda não conhecem ou ainda não aceitaram o amor de Deus possam de maneira compreensível e relevante ter a oportunidade de escolher viver de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o seu sonho para cada um de nós. E é por essa razão que quando apresentamos o amor de Deus para pessoas diferentes de nós, a melhor maneira para nos aproximarmos dela é sempre levando em consideração o contexto sociocultural que vive. Foi isso que Cristo fez através da sua encarnação. E foi esse o padrão que nós encontramos na vida do apóstolo Paulo, por exemplo. No Novo Testamento, ele apresenta um exemplo inquestionável sobre a importância de intencionalmente levarmos em consideração as diferenças contextuais entre aquele que comunica o Evangelho eterno e aquele que começa a ser exposto ao amor de Deus. Ouça com atenção o que ele afirma. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus para ganhar os judeus. Para os que estão embaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho. Nesse contexto, nós encontramos a importância de construir pontos de comunicação intencionais para a proclamação do Evangelho eterno. Esses são exemplos práticos da encarnação que nós, como discípulos de Cristo, também devemos praticar em nossa vida, com um intuito, acima de todos: levar pessoas a viver uma transformação que somente é possível através do poder de Deus. A compreensão da encarnação de Cristo é extremamente valiosa para o avanço da missão cristã. Nelas nós descobrimos um Deus que tanto nos ama, que veio a essa terra, assumindo a forma humana em nosso favor, para finalmente dar sua vida a nós de maneira completa, pagando assim o preço dos nossos pecados para nos oferecer a vida eterna ao seu lado. E é por essa razão que o mais conhecido texto que toda a palavra de Deus afirma de maneira categórica: porque Deus ama o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo intencionalmente construiu essa ponte para demonstrar de maneira prática o seu amor por nós. E como seus discípulos, nós também precisamos construir pontes contextuais entre aqueles que estão ao nosso redor, para também apresentar seu amor para aqueles que ainda não conhecem. Essa é a missão que Ele nos deixou. Não deixe para amanhã o que você pode fazer agora mesmo.